15 de novembro de 2019. Hoje, feriado nacional, todo mundo gosta, né? Mas o que foi a proclamação da República para se tornar um feriado? Esse vídeo não é só um vídeo sobre história do Brasil. É um vídeo que pode dizer como podemos salvar o Brasil para os nossos filhos e netos. Então, povo patriota, povo que ama o Brasil, por favor, acompanhe até o final para entender e compartilhe a ideia para sermos cada vez mais fortes. Hoje completam exatamente 130 anos da proclamação da República Brasileira. E o que isso quer dizer exatamente? É algo para se comemorar? O Brasil passa por uma crise política e moral há muitos anos. Na verdade, toda a história da República é cheia de golpes, intervenções, guerras pelo poder, manipulação, mentiras, e todos esses males só tiveram espaço para crescer exatamente nesses últimos 130 anos. Pois antes disso, éramos o Império do Brasil. Tínhamos o imperador Dom Pedro II, que exercia o poder moderador, ou seja, ele não tinha como função governar o país como faz um presidente hoje em dia, mas tinha a função de vigiar todos os outros poderes, zelar pela nação, podendo inclusive, em caso de crise, corrupção ou caos político, diluir o Congresso, o Legislativo e o Executivo, convocar novas eleições para estabelecer a ordem e a prosperidade da nação, e tudo isso dentro da lei, como função legítima de um imperador. Mas voltando para a data de hoje, resumidamente, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, enganado por seus próprios companheiros de exército, expulsou do Brasil o imperador Dom Pedro II, o maior líder que já tivemos, um gênio de sua época, admirado como imperador pelo mundo inteiro, e colocou fim ao Império do Brasil, e fim ao período de maior progresso, respeito e estabilidade de toda a história do nosso país. Marechal Deodoro foi enganado pois ele não queria proclamar a República e acabar com o Império. Ele era amigo de Dom Pedro II, inclusive era monarquista. A intenção de Marechal Deodoro era derrubar o gabinete de Ouro Preto, e assim foi feito. Porém, foi instigado por seus companheiros militares através de uma mentira. Disseram a Deodoro que o imperador havia nomeado para o Conselho de Ministros um político do Rio Grande do Sul, chamado Silveira Martins. Porém, na verdade, o imperador Dom Pedro II havia nomeado outra pessoa ao cargo, chamado José Antônio Saraiva. Em algum tempo antes disso, Deodoro e Silveira Martins haviam disputado o amor de uma mulher, chamada Maria Adelaide Meireles. E nessa disputa pela conquista do coração da moça, Silveira Martins saiu vitorioso, e desde então Deodoro cultivou um ódio enorme por Silveira Martins. E ao receber a notícia falsa, exclamou com vigor: "Esse não! Esse nunca!" E aproveitando o momento de raiva de Marechal, foram até o imperador, disseram que ele estava fora do governo e deram um prazo de um dia para que toda a família real embarcasse para a Europa. Dom Pedro II, temendo uma revolta popular contra o que estava acontecendo, já que o imperador era adorado por todo mundo e tinha cerca de 90% de aprovação popular, aceitou o que foi imposto e deixou o Brasil em direção ao exílio na França. Dom Pedro II abriu mão do seu reinado para evitar o derramamento de sangue brasileiro e naquela mesma noite partiu. Esse foi o desfecho do que chamamos de Proclamação da República, um golpe de Estado que tirou do poder um dos maiores chefes de Estado do mundo, colocou fim à monarquia e fim a um país que estava nos trilhos para ser uma potência mundial, que era a quarta maior economia global, segunda melhor marinha do mundo. O Brasil estava tão de igual para igual com os grandes países que um exemplo disso é que recebemos energia elétrica pela primeira vez no mesmo ano que os Estados Unidos. E com o fim da monarquia, se deu início a um outro país, muito diferente do que existia até então. Tudo baseado em uma dor de cotovelo de um general do exército. Então temos a primeira ditadura brasileira. Mas não podemos deixar a culpa do fim do nosso império somente com o Marechal Deodoro, mas também com outros grupos que buscavam benefícios próprios, como os fazendeiros que se revoltaram contra o império na assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, lei que libertou definitivamente os escravos em 1888. Os fazendeiros haviam perdido sua força de trabalho e exigiam do governo que os indenizasse pelos escravos libertados. E também o próprio exército, que alegava que não tinha o devido prestígio e destaque no Império, dizendo que eles lutaram na Guerra do Paraguai, mas quem tinha destaque era a Marinha. Ou seja, grupos defendendo seu próprio interesse somente e colocando isso acima do futuro da nação. Mas será que a República deu certo depois disso? Vamos tentar resumir. A primeira tentativa de a República dar certo começou logo após a expulsão de Dom Pedro II com uma ditadura militar. Os monarquistas que se opunham à República eram reprimidos com violência e até assassinados. Os primeiros anos ficaram conhecidos como República da Espada. Inclusive, a ilha Anhã Tongrim, em Florianópolis,
era local de fuzilamento de monarquistas, ordenados pelo segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Inclusive, Florianópolis tem esse nome por conta de Floriano. Após esse período, temos a segunda tentativa da República dar certo. Tivemos a política do café com leite. Saem do poder os militares e, através de um acordo entre velhos fazendeiros poderosos, mais uma vez visando seus próprios interesses, a presidência seria alternada entre o fazendeiro paulista e o mineiro, cada um representando o seu produto, o café e o leite. Dessa forma, teriam a certeza de que mais ninguém, entre aspas, atrapalharia os seus negócios, como fez a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ao libertar os escravos. Esse acordo durou 36 anos. Foi o período de coronelismo, onde as famílias fazendeiras eram quem definitivamente tinham poder e mandavam no país. E quando se achava que não podia ficar pior, então surge a terceira tentativa da República dar certo. Nossa segunda ditadura com Getúlio Vargas. Esse sim, o verdadeiro fascista brasileiro. Vargas adotou todas as diretrizes fascistas que estavam vigentes na Itália. Centralizou o poder, aumentou o tamanho do Estado, criou sindicatos estatais, promoveu o nacionalismo de uma forma a isolar o Brasil do resto do mundo. Por exemplo, tudo que fosse referência a outros países estava proibido. Nessa época, o clube Palestra Itália teve que mudar seu nome para Palmeiras. Haviam leis proibindo de falar outros idiomas que não fossem português e a repressão era forte. Vargas ficou no poder por 15 anos. Agora, a esse ponto da história, já estamos em 1946, 57 anos após o fim da monarquia. Vargas deixa o poder e agora estamos na quarta tentativa de fazer a República dar certo. Gaspar Dutra entra na presidência, mas logo depois Vargas assume o poder novamente, por mais 4 anos, até que se suicidou, e seguiu-se por mais anos de crise política. Em 1956, pela primeira vez na história da República, o Brasil iria ver um governante diferente dos últimos 22 presidentes, Juscelino Kubitschek. Juscelino governou o Brasil por 5 anos e trouxe um bom desenvolvimento, com investimentos estrangeiros, infraestrutura, geração de energia, e fechou sua história com a construção de Brasília. O governo foi bem avaliado, porém deixou uma dívida gigante para o próximo governante, Jânio Quadros. E Jânio, assim como quase todos os seus antecessores, era adepto de um Estado intervencionista, que quer controlar tudo, que diz o que uma pessoa deve ou não fazer, como por exemplo quando proibiu o uso de biquínis na praia, entre outros autoritarismos disfarçados. Jânio, mesmo no auge da Guerra Fria, estreitava laços com países abertamente comunistas e genocidas, como a União Soviética, Cuba, China, e até condecorou o assassino, o ditador Che Guevara, com a maior honraria brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Jânio também cedeu às pressões do FMI e propositalmente desvalorizou a própria moeda e aumentou o custo de vida no Brasil para se adaptar aos padrões que precisava para conseguir os empréstimos, que iriam diminuir o rombo deixado por Juscelino Kubitschek. Após a renúncia de Jânio, seu vice João Goulart assumiu a presidência e se aproximou mais ainda dos países comunistas. Goulart estava prestes a implementar o socialismo no Brasil. E seu discurso na Central do Brasil em 1964 foi a gota d'água para os militares e para o Congresso, que entenderam as falas de reforma agrária e da sociedade como uma ameaça comunista, tendo em vista os recentes fatos que tinham acontecido, e apontavam para o socialismo. Após isso, o Brasil vive sua quinta tentativa de fazer a República dar certo, e também a sua terceira ditadura, a dos militares novamente. O Congresso depôs João Goulart, e o general Humberto Castelo Branco assume a presidência, prometendo governar por apenas 6 meses, recuperar a ordem e convocar uma nova eleição. Mas depois dele, mais 4 militares assumiram o governo do Brasil, durante 20 anos. Durante esse tempo, o Brasil viveu uma verdadeira guerra civil. De um lado os militares, de outros comunistas armados em busca do poder. E nessa guerra, medidas que realmente atingiram o patamar de ditaduras foram tomadas, como o famoso AI-5, que fechou assembleias legislativas, o Congresso, o Judiciário, tomando para o presidente quase que um poder absoluto. Os comunistas, vendo que não venceriam a batalha armada, partiram para o plano B e começaram a ocupar espaços nas faculdades, nos jornais, na cultura e em todos os ramos do Brasil, para implantar a sua ideologia socialista de dentro para fora. Colhemos até hoje em dia os resultados desse enraizamento dos comunistas nas nossas instituições. Em 1985, após muitas manifestações insufladas pelos próprios guerrilheiros socialistas que agora formavam partidos políticos e que pediam o direito de voltar a votar para presidente, os militares entregaram o poder. E então é feita a sexta tentativa da República dar certo no Brasil, onde tivemos Sarney, Collor,
FHC, Lula, Dilma e Temer, todos envolvidos em processos de corrupção, principalmente nos governos do PT, onde milhões de reais foram desviados para outros países a fim de reerguer o socialismo latino, agrupar forças socialistas em todo o continente e se perpetuar no poder. Aparelhou todas as instituições do Estado, comprou votos no Congresso para ter projetos aprovados e usou o Brasil como se fossem donos de tudo. Segundo delações, em 16 anos de governo PT, R$500 bilhão foram roubados dos cidadãos brasileiros. E atualmente, por fim, temos Jair Bolsonaro. Para finalizar a história, vemos que o Brasil só piorou nos últimos 130 anos. Tivemos mortes, mentiras, golpes, ditaduras e enganação. Tivemos 6 constituições republicanas, uma média de uma nova a cada 20 anos. E no Império, uma única constituição regeu o Brasil por 67 anos. Se caso naquele fatídico dia Marechal Deodoro não tivesse expulsado Dom Pedro II e acabado com a monarquia, com certeza estaríamos em outro patamar. Seríamos um país de primeiro mundo, lado a lado com Estados Unidos e China, no pódio das melhores potências mundiais. Dom Pedro II já tinha planos para o século XX. Após a abolição da escravidão, haviam projetos de entregar aos negros terras vizinhas às estradas de ferro, para que pudessem começar novamente suas vidas. Inclusive, essas mesmas estradas de ferro que Dom Pedro II começou, só voltaram a ter investimentos esse ano, em 2019. Caso a monarquia não tivesse sido expulsa de suas terras, a princesa Isabel iria assumir como imperatriz após a morte de seu pai, e teríamos um reinado bem voltado para questões sociais, onde toda essa herança de miséria que temos hoje com certeza seriam muito, mas muito menores. Também não teríamos golpes ou ditaduras, pois os imperadores têm seu poder moderador para manter a nação em ordem. Não haveriam aventureiros na política buscando vantagens próprias somente, muito menos buscando implantar regimes terroristas. Imagine um imperador nos dias de hoje, podendo caçar ministros e dissolver o STF, seja por atividades ilícitas ou por desestabilizar a ordem do país. O imperador unifica o país, o imperador é a representação viva da nação e o segurança supremo de todo o povo contra os maus governantes e a desordem. Em 130 anos de república, a monarquia foi propositalmente sufocada, seja nas histórias ou na lei, pois até 1988 era proibido pela Constituição de se promover a monarquia, de haver reuniões de grupos monárquicos. Com certeza você já ouviu aquela história que o verde da nossa bandeira representa as matas e o amarelo representa o ouro, não é? Essa história é o maior exemplo de como todo o sistema republicano não quer nunca que você saiba o que foi a monarquia. Quando Dom Pedro I declarou nossa independência de Portugal em 1822, foi desenhada a primeira bandeira do Brasil, onde o verde representava a bandeira da família real de Bragança, família de Dom Pedro I, e o losango amarelo, a bandeira da família real Habsburgo, família da esposa de Dom Pedro I, a imperatriz Leopoldina, e ao centro, o brasão do Império. Em 2 oportunidades houveram possibilidades do Brasil voltar a ser monarquia. Em 1893, Silveira Martins, aquele que disseram para o Deodoro que ia ser chefe do Conselho de Ministros, ele pediu à princesa Isabel, que estava lá no exílio, que enviasse o seu filho Pedro de Alcântara para ser aclamado Dom Pedro III e lutar contra os militares republicanos para restaurar o trono. Porém, Isabel negou, seguindo os passos do seu pai. Não se dispôs a entrar numa guerra por poder. E em 1985, antes dos militares entregarem o poder ao fim do regime militar, o próprio presidente João Figueiredo procurou Dom Pedro Henrique, neto da princesa Isabel, e propôs restaurar a monarquia quando eles entregassem o poder. Dom Pedro Henrique também negou. Disse que só aceitaria voltar ao poder com aclamação popular, e não devolvendo o golpe que levaram com outro golpe. Um detalhe interessante é que quando foi proclamada a República, Marechal Deodoro disse que a República estava provisoriamente declarada e que no momento oportuno o povo seria consultado sobre o mesmo. Pois então, mais de 100 anos depois, em 1993, o povo foi realmente consultado. Houve um plebiscito onde as pessoas poderiam votar se queriam manter a República ou voltar à monarquia. Porém, os republicanos, donos da máquina do Estado, fizeram questão de fazer a vitória ser mais difícil para os monarquistas. Pois além dos 100 anos de proibição de se falar, estimular ou reunir grupos monárquicos, a educação brasileira por muito tempo jogou a história no lixo. Então as pessoas nem sequer sabiam o que era exatamente uma monarquia ou uma república.
o STF também proibiu os príncipes de aparecerem em campanhas na TV. Ou seja, as pessoas nem puderam conhecer a cara da pessoa que seria o imperador caso a monarquia ganhasse. As cédulas de votação foram feitas para confundir as pessoas, tendo 4 opções a se marcar. E por fim, adiaram repentinamente em 6 meses o plebiscito. Mesmo assim, a monarquia na época teve 13% dos votos. Um grande primeiro passo. Outro fato interessante é que foi oferecido a Dom Pedro II uma quantia muito grande em ouro, para ele poder viver no exílio com a sua família. Porém, o imperador questionou de onde vinha o dinheiro. Foi respondido que vinha do Tesouro Nacional. Foi então questionado se o Congresso foi consultado sobre a oferta da quantia, e a resposta foi que não. Dom Pedro II então negou o ouro. Preferiu viver o resto de sua vida humildemente do que aceitar dinheiro público sem as devidas autorizações. O caminho para recuperar o Brasil com moralidade, próspero e sem crises políticas é com a monarquia parlamentarista. Precisamos aclamar o imperador de júri do Brasil, Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança. Precisamos de um imperador de tradição e confiança, como toda a família Orleans e Bragança sempre mostrou ser, para ser os eternos seguranças do Brasil, para ser o pai da nação e para assegurar que nenhum outro partido corrupto, o STF ou nenhuma instituição corrompida coloque nosso futuro em jogo novamente. O povo continuaria votando normalmente em deputados, governadores, prefeitos, tudo continuaria normalmente. O papel que é exercido hoje pelo presidente ficaria a cargo do primeiro-ministro, que é um representante do partido mais votado do Congresso. Porém, teríamos um imperador que não precisa se envolver com sujeira política, pois seu cargo é vitalício para poder vigiar e defender nossa nação. Tudo dentro da lei. O Brasil foi idealizado por José Bonifácio e a imperatriz Leopoldina para ser um império. E é só com o império que o Brasil vai estar seguro para crescer novamente. Conheça mais sobre a monarquia, pesquise mais. No YouTube existem excelentes fontes de informação, como o canal Brasil Paralelo, TV Imperial e vários outros documentários disponíveis. Conheça o Império do Brasil e vamos juntar forças para recuperarmos nossa dignidade e nossa história, sem mais ditaduras ou golpes, e garantirmos o futuro que o Brasil sempre mereceu e sempre teve potencial para ter. Queremos a restauração da monarquia.